Bom dia, boa tarde, boa noite aos jovens do nono ano da Escola João Paulo II. Então vamos trabalhar. Nós vamos dar continuidade hoje a uma sequência de aulas de História, onde nós vamos trabalhar o que vocês já podem estar vendo aí, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, desemprego em massa, a questão da política econômica liberal, apontada como uma grande causadora dessa crise, que foi a quebra da Bolsa, né? Onde a crise vai se espalhar por todo o mundo, e o New Deal, intervenção estatal na economia. Nós temos uma imagem bem emblemática que ela percorre vários livros de história, né? Que é uma representatividade desse período da quebra da Bolsa de Valores, né? Onde causou um grande impacto na economia não só norte-americana, mas no mundo como um todo. Para nós iniciarmos nesse nosso primeiro encontro, nós não vamos tratar do capítulo todo, porque tem muito pano para manga. Ele vai ser dividido em duas aulas e as posteriores, né, esta segunda, ficará para revisão, dúvidas e etc. Nós temos imagens aí do período pós-guerra na Alemanha. E por que na Alemanha? Porque a Alemanha, ela foi uma das maiores causadoras, assim podemos dizer, da guerra. Não foi a principal causadora, mas ela liderou um grupo, né, a qual fizeram um grande caos à humanidade, um grande prejuízo nesse período de Primeira Guerra, onde é mais conhecido o título como Grande Guerra, né, já que não pegou o mundo como um todo, ficou mais centrado ali a Europa. Então nós podemos observar aqui prédios destruídos, né, construções, ainda alguns soldados aqui, e as pessoas mais pobres, né, que ficaram à mercê da sorte, podemos por assim dizer, que é o período que antecede, né, a esse ápice econômico que nós vamos ver nesse encontro de hoje, ápice econômico dos Estados Unidos. Vale salientar que os Estados Unidos, ele entra na Primeira Guerra Mundial meio que como um fornecedor de armas, de alimento, principalmente de material bélico, e aí, por uma questão de que abatem, né, um dos seus marinos, ele mexeu com quem estava quieto, agora eu vou entrar. Ele, como grande fornecedor de armas, ele estava bem equipado, né, por assim dizer, e ele vai para a guerra e ele entra com tudo contra a Alemanha e seus aliados. E aí a Alemanha não esperava, não aguardava por isso, ao contrário, a Alemanha achava que ia ganhar a guerra em tão pouco tempo, em poucos meses. Não foi o que sucedeu, né? Os Estados Unidos entram na guerra em meados de 1917, e aí a Alemanha, como boa parte da Europa, um terço da Europa, fica basicamente devastada. E os Estados Unidos só tem a ganhar com isso. Nós estamos vendo aqui, essa imagem está no livro de vocês, a gente segue a estudar aqui a partir da página 48 do livro didático. Nós temos a figura do Charlie Chaplin, uma figura icônica, né, na sua criticidade, na sua comicidade, né, e aqui ele participa de um evento de larga escala nos Estados Unidos, uma avenida bem conhecida aqui, que é Wall Street, onde posteriormente também vai ser palco da queda da Bolsa de Valores em 1929. Ele estava acontecendo um rally, um grande evento, e aí toda aquela euforia econômica, mas uma grande euforia econômica para quem tinha dinheiro para comprar, para consumir. Claro que todas as classes sociais tiveram o seu momento de glória, de consumo, mas diga-se de passagem que só aqueles mais abastados financeiramente que puderam usufruir. Aí é o que nós chamamos de La Belle Époque, né? Os smokes, belos ternos, festas, o glamour daquela época, as mulheres bonitas, homens bonitas, mas não era para todos. Aqui entra o Fordismo, né? E o Fordismo,
ele vem com uma nova estrutura, não só econômica, não só industrial, mas também social. O Fordismo, ele vem de Henry Ford, onde ele vai fabricar um carro que vai se tornar muito popular nos Estados Unidos para aquela época, que é o Ford T. E aí ele vem com a linha de produção, né, uma produção em larga escala. E isso vai mudar toda a estrutura industrial de uma nação, de uma época. Né? O Fordismo, o Taylorismo são sistemas econômicos industriais que serão estudados não só na história, mas como na geografia, também na própria sociologia. Aqui nós temos o Ford T, né? O carro ficou bem popular, bem charmosinho, diga-se de passagem. Não é uma Ferrari, mas ó, temos uma capota aqui e tal, bem luxuoso. Eu compraria um desse hoje. Eu não vou mentir para vocês. Andar aqui pelo Marcilac e trabalhar com ele. E aqui, uma das coisas que ficou bem em evidência é a propaganda. Né? A propaganda, o marketing dos novos comércios, dessa guerra consumista, desse novo modo de viver, desse novo modo de viver, porque novas máquinas foram sendo criadas. Aquela senhora dona de casa que batia o bolo na mão, agora ela já pode usar, né, ali a batedeira, e isso já consome menos tempo, e aquele tempo que lhe resta já pode ser usado em uma outra coisa, e assim sucessivamente. Então vai mudar o sistema de vida de muita gente. Outra coisa que é bacana também é a questão da publicidade. Os meios de comunicação, como é que eles invadiam as casas, né? Era muito comum você ver aqui no caso uma criança, mas não só crianças. Virou febre cantar os jingles, as músicas publicitárias dos produtos de venda daquela época. Então nós temos aqui um rádio de época, né? Para hoje, isso aqui já seria uma coisa de outro mundo, porque ocupa muito espaço. Nós já andamos com rádio aqui, um fonezinho via Bluetooth, algo muito mais compacto. Mas para a época, isso era um boom e era um divertimento também, né? Saber os jingles, né? As propagandas, os produtos, etc. Um outro fator também é a moda, né? Nós já vemos aqui um novo estilo, né? Um vestido um pouco mais já decotado aqui, mostrando os ombros, né, das mulheres, que normalmente as roupas viriam até aqui, né, término do ombro, quando não mesmo até o pulso. Cobria-se um pouco mais, esse tem embaixo até ao tornozelo. Então é o início de uma nova tendência também na moda. Tá? Pedir licença aqui só para dar uma refrescada. Os norte-americanos, não só eles, mas os norte-americanos em especial, eles são tidos como, até hoje, uma sociedade bem conservadora em muitos pontos, mas naquela época eles não aceitavam certas, para eles, dado como extravagâncias, mudanças tão radicais. Eles não aceitavam negros, não aceitavam relações homoafetivas, né, os homossexuais. Até alguns grupos também tinham dentro de si essa questão antissemita, que é a reprovação de grupos judeus, não aceitavam ciganos. E dentre esses grupos se fazia presente naquela época e se faz presente até o dia de hoje, que é o Ku Klux Klan, que é uma organização racista, secreta, porque os seus grupos escondem com capuz branco, a roupa toda branca, meio que algo voltado assim para o messiânico, né, para um cunho religioso, né, nacionalista, que o norte-americano ele tem muito dessa questão nacionalista. Deus e a nação norte-americana. América para os americanos. Né? Então o Ku Klux Klan ele vem para regrar isso aí, mesmo contra o que dita a Carta Magna norte-americana, né, que é a Constituição, que é uma sociedade livre, América para todos, mas todos quem? Quem são os americanos? Aqueles que são homens e mulheres livres, brancos, cristãos e
de economia. E mulheres, ainda tem que fazer uma ressalva, tá? As mulheres que se portavam como mulheres bem vestidas, sociedade da época, de boa família, enfim, frequentava a igreja e etc, tá? Não é nenhuma crítica, mas lembrando essa diferenciação. E aí nós temos a quebra da Bolsa de Valores, né, que se dá em meados da década de 20, ali já no início da década de 30, 1929. O dinamismo do mercado, né, os Estados Unidos, por terem armazenado muito dinheiro, né, com as vendas desse armamento, né, dos produtos bélicos, entre outros produtos, a Europa estava quebrada. Final de Primeira Guerra Mundial. A Europa estava quebrada. A Alemanha estava contraindo enormes dívidas. E também as sanções que foram dadas, perdeu território, enfim. E os outros países, mesmo contrários à Alemanha, aliada aos Estados Unidos, na verdade que os Estados Unidos se aliou a eles, né, como a Inglaterra, eles ficaram sendo devedores. Empréstimos altíssimos contraíram dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos cobravam os juros. Então era juros em cima de juros. Quando não podia pagar, os juros aumentavam. Então os Estados Unidos ele teve uma crescente muito grande. Só que a crescente não foi só econômica, também cresceram os olhos na fabricação de inúmeros produtos. Por quê? Porque com a Europa quebrada, a América do Sul não tinha lá também um mercado muito vasto para os Estados Unidos. O que dizer da África e da Oceania, e da Ásia, perdão. Então, o maior comprador da época era a própria Europa, depois do próprio Estados Unidos. Então ele vendia internamente, mas ele fabricou tanto que ele precisava mandar para fora, exportar. Aí vem aquele bom e velho sistema mercantilista, né? Precisamos vender mais do que consumir e comprar mais. Só que como é que vende? Uma vez que a Europa está falida. E aí começou a ficar encalhado vários produtos, e aí começou as indústrias já esgotar a quantidade de produto fabricado, não vê nenhum retorno, não vê aquele produto saindo, indo para fora, saindo das prateleiras, e aí começou isso, as grandes empresas pegar grandes empréstimos também dentro dos próprios bancos, não ter com que pagar, e aí vem a quebra da Bolsa de Valores, porque o dinheiro ele precisa circular. Se eu fabrico um determinado produto, eu preciso que ele saia, que ele venda. Eu preciso de compradores. Senão, vai ficar ali estocado, se for alimentos, vai chegar na validade, vai se vencer, eu vou ficar no prejuízo, e foi isso que aconteceu. Nós temos aqui a conhecida Quinta-feira Negra, faz até uma alusão a Black Friday também, né, e ao sistema escravocrata também, né? Só que lá no caso é a Sexta-feira Negra, que é a Quinta-feira Negra. E aí tudo que é negro é feio, é ruim. Não sou eu que estou dizendo, isso é um fator histórico. Observem que, inclusive, o título está entre aspas. São desempregados, né? Desempregados, falta de dinheiro, falta de alimento, numa fila para a Cruz Vermelha. E o mais interessante de tudo é o contraste que a imagem nos traz, que é a sociedade branca, elitizada, com carro novo, roupa nova, sorriso no rosto. Com certeza o marido, né, é empregado. Aí temos aquela questão da mulher dona de casa, né, ainda de quebra um cachorrinho muito bem alimentado ali, olhando a paisagem, mas a realidade que nos toma, o mundo real, é outra, uma sociedade pobre, negra, suburbana, né, desempregada, passando fome. Não foge muito dos dias atuais, não, né? Claro que graças a Deus não está assim, mas não foge tanto. E aí, características dessa Grande Depressão: a crise ela se agrava nos anos seguintes, até meados da década de 30, 1932,
Em média, 5 mil bancos dos Estados Unidos chegam a falir, devido aos altos empréstimos e não ter como pagar. A produção industrial cai em 50% e 25% da população desempregada. E vale salientar que esse dado ainda não é fixo, não é só 25% da população, porque uma boa parte da população era pobre, era bem mais que 25%. E aqui o mesmo Chaplin, no personagem Carlitos, fazendo alusão ao seu filme O Menino, né? O garoto, pobre. Você observa que até a porta aqui está quebrada, uma casazinha, um batente velho, sujo. Contrário ao Chaplin naquela sua comemoração. Então, para início é isso, né? Desse ápice econômico dos Estados Unidos pós Primeira Guerra e a Grande Depressão. Espero que os slides tenham ficado claros, que eu não tenha falado corrido demais. Quem gostou, dá um joinha, dá um like, tá? Cheiro no coração, fiquem com Deus. Bom, até a próxima.